vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais alguns livros que foram sucesso no passado. Dando continuidade à nossa série de vídeos sucessos do passado, hoje a gente vai conversar sobre mais 5 livrinhos, né, que foram hypes aí no ano de 2014 especificamente, né? Alguém comentou no vídeo, no segundo vídeo dessa série, que eu vou deixar linkado aqui, que 2014 foi um ano muito bom em matéria de livro hypado, e é super verdade. Vocês vão ver que nessa lista tem livros que seguem sendo comentados até hoje, então é sobre eles que a gente vai falar. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, então o primeiro livro que eu vou conversar aqui com vocês é O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, que foi um sucesso em 2014, né, no ano que ele foi lançado aqui no Brasil, pela editora Intrínseca. Eu confesso que quando eu vi essa capa, eu achei que se tratava de um romance água com açúcar, e aí não me interessei muito em ler. E esse foi o primeiro ano também da minha parceria com a editora, né? E eu lembro que esse livro foi o primeiro que eu recebi deles, então eu tenho esse carinho especial também. E enfim, quando eu recebi o livro, eu falei, bom, já que tá aqui, vou dar uma chance, né, para esse livro que tá todo mundo comentando, O Segredo do Meu Marido. E eu fiquei muito surpresa, porque ele não tem nada de romance água com açúcar. Na verdade, a autora faz uma mistura de elementos que na época não era muito popular, né? Talvez até tenha ajudado a popularizar essa combinação, né? Então aqui a gente conhece 3 mulheres, a Cecília, a Rachel e a Tess, e a história é narrada sob o ponto de vista das 3, né, protagonistas. E de alguma forma as histórias delas se entrelaçam, estão ligadas de maneiras que a gente não imagina. E com essas 3 protagonistas, a Liane Moriarty, ela fala muito sobre questões familiares e também sobre questões maternas, né, da maternidade. Então temos esse ponto aí. Ao mesmo tempo, é um livro também que tem uma pitada de mistério, sabe? Não como um thriller, né? Não como um livro de suspense, um romance policial, nada disso, mas ele deixa a gente curioso. E a gente pensa que a gente vai ficar curioso por causa do título, né? Qual é o segredo do meu marido? E na verdade, esse segredo é revelado de certa forma rápido, assim, que eu me lembre, é até um pouco antes da metade do livro, ou na metade do livro. E aí a história começa a se desenrolar, a gente começa a ver as repercussões desse segredo do meu marido, né? Então eu achei uma construção diferente do que eu estava esperando, porque eu achei que realmente iria girar em torno do segredo e não dessas repercussões e nas ligações das histórias dessas 3 mulheres, né? Nos outros livros da Liane Moriarty, a gente vê que essa questão dessa pitada de mistério é bem comum, né? A gente vê isso em Pequenas Grandes Mentiras, de um jeito diferente em O Que Alice Esqueceu, também tem um pouco disso em 9 Desconhecidos, e eu acho que também tem Até Que a Culpa Nos Separe, que desse livro eu não gostei muito, então acabou que eu não lembro tanto. Mas esse toque aí de mistério, de suspense, né, essa coisa de deixar a gente realmente curioso para saber o que aconteceu, ou o que vai acontecer, ou qual o segredo, quem morreu, quem matou, é um dos toques, assim, uma das marcas do trabalho da Liane. Então esse foi um livro, assim, que fez bastante sucesso em 2014 e que alçou ali a autora a um patamar, né, porque depois ela lançou Pequenas Grandes Mentiras e foi, acho que até foi um sucesso maior do que esse aqui, mas tudo começou com esse livrinho aqui, publicado em 2014 pela editora Intrínseca aqui no Brasil. O segundo livro, eu acho que ele foi mais hypado fora, né, do Brasil, que é O Começo de Tudo, da Robin Schneider. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro porque ele foi eleito um dos melhores Young Adults de 2013, né? E na época eu lia bastante esse gênero, eu ainda gosto, mas na época eu realmente lia muitos livros desse gênero, então eu soube que eu precisava fazer essa leitura e fui com toda a sede ao pote, o que foi uma decepção. No livro a gente conhece a história do Ezra Faulkner, que era um menino super popular, atleta e tal, e aí ele sofre um acidente e tudo muda, né, na vida dele. Ele se reconecta ali com um amigo de infância, conhece a Cassidy Thorpe, que é uma menina super excêntrica, super charmosa e tal, e a história vai girando em torno disso. O começo desse livro é muito bom, eu lembro assim de realmente começar já com essa questão do acidente e você já ficar, tipo, chocado. Então o começo é muito bom, só que ele vai perdendo muito o ritmo ao longo da leitura e não é um livro grande, ele tem 200 e
80 páginas, eu acho. Então, é assim, né, não precisava, não deveria perder o ritmo ao longo da leitura, já que é um livro, de certa forma, curto. Eu lembro que ele me lembrou bastante de John Green, mas não de um jeito bom. Eu gosto muito do John Green, sei que ele é um autor que divide opiniões, mas eu gosto bastante. Só que nesse caso não foi uma lembrança exatamente boa, assim, parecia realmente que ela estava tentando, né, emular o John Green de certa forma. Então a gente vê semelhanças no senso de humor, na forma de levar a história, nas reflexões, e a Cassidy foi uma personagem que me lembrou muito da Alaska, né, de Quem é Você, Alaska, e também da Margot, de Cidades de Papel. Então isso também não caiu muito bem pra mim. Então foi uma leitura bem decepcionante. Eu lembro também que esse livro até tem um plot twist, mas essa reviravolta acaba sendo assim aquela coisa que promete e não cumpre, né? E eu lembro muito dessa sensação de ter um começo muito bom, o que é ótimo, né? Livros com começos bons são ótimos, mas ao longo da história essa força vai se perdendo, esse ritmo vai se perdendo e fica aquela sensação de que nada acontece e não de um jeito bom, né? No vídeo passado eu até falei sobre livros em que, entre aspas, nada acontece e como eles podem ser maravilhosos, mas não foi esse caso. Então eu acho que esse livro acabou nem pegando tanto hype aqui no Brasil, como eu falei, né? Eu acho que ele foi realmente um hype mais lá fora por conta dessa votação, né? De ter sido eleito um dos melhores YAs do ano, de 2013, mas aqui não pegou mesmo. E eu entendo perfeitamente por quê. Próximo livro é um que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Que é A Seleção, da Kiera Cass. Bom, esse livro foi, assim, essa série, né, foi realmente um hype muito grande em 2013, 2014. Seguimos aí esperando a adaptação da Netflix, né, porque faz tempo que se fala dessa adaptação, a Netflix anunciou que faria e desde então, mais nada, mas a gente vai perseverar, uma hora vai sair. Confesso que eu li essa série por dois motivos. O primeiro, por ser uma distopia. Eu acho que eu comecei a ler essa série em 2013 e eu tava muito na fase das séries distópicas, então, né, já sabia que tinha que ler a seleção. E também pelas capas, né, hoje não é mais o tipo de capa que me atrai, mas na época me atraiu muito e eu achei muito linda. Eu falei, eu quero ler porque é distópico, porque essas capas são lindas, então fui ler e eu gostei muito dos 3 primeiros livros. Hoje, assim, pensando em retrospecto, né, com todas as discussões que a gente tem sobre várias coisas, eu vejo vários problemas nessa série. Mas em 2013, 2014 foram ótimas leituras, né? A gente tem ali uma crítica social interessante, porque na realidade ali de A Seleção, as pessoas são separadas por castas, né? Então tem muito essa questão da desigualdade social, que eu até acho que era uma temática que a Kiera Cass poderia ter desenvolvido melhor, mas eu também acho que fica ali bem implícita, bem explícita, aliás, essa crítica que ela faz e que se adapta também à nossa realidade, né? Então, para quem não sabe, em A Seleção, a gente tem ali Ileia, né, que é o país ali que substitui os Estados Unidos, e nesse país tem um reino, né? E aí nós temos o príncipe Maxon, e a história da seleção é justamente 35 garotas disputando o lugar de princesa, né? Disputando o coração do Maxon. Então, como eu falei, hoje a gente poderia problematizar várias coisas, né? Mas em 2013, 2014 a gente ainda não falava muito sobre isso, então não foi um aspecto assim que eu achei problemático, mas hoje eu poderia ficar aqui botando alguns defeitos, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Mas ao mesmo tempo que tem essa questão aí dessas 35 meninas disputando o coração de um homem, a gente também tem críticas ali à questão do reality show e tudo mais, que eu também acho que a Kiera Cass poderia ter explorado mais, né, com essa questão da sociedade do espetáculo, como a Suzanne Collins, por exemplo, faz em Jogos Vorazes. Acho que ela poderia ter feito isso em A Seleção, mas também é uma questão ali que acho que a autora escolheu não desenvolver tanto para poder desenvolver outras questões. Outra coisa que eu gosto nessa série é que com o Maxon a gente conhece os bastidores do palácio, né, que não são nada bonitos, então eu gostei também de como a autora colocou isso. Tem o triângulo amoroso, sei que tem muita gente que não gosta, eu também não sou muito fã, e nesse ponto eu acho que não foi um triângulo tão bem desenvolvido, porque eu gosto de triângulos amorosos em que a gente realmente fica em dúvida junto com a personagem sobre com quem ela deveria ficar e tal. E eu não acho que isso acontece em A Seleção. Não vou dizer, talvez vocês saibam com quem ela fica, né, a América, mas não vou dizer aqui, claro, para não dar nenhum spoiler. Como eu falei, na época eu gostei bastante dos 3 livros, meu favorito é A Escolha, que é o último, né, mas eu não gosto de A Herdeira e A Coroa, que são as continuações dessa história, mas que não contam a história da América. Quando esses livros foram anunciados, eu já torci o nariz. A Herdeira eu achei ok, mas A Coroa realmente não me desceu, e eu acho que os 2 livros acabam tocando em questões que poderiam, né, que são interessantes, que são pertinentes, são atuais, que a Kiera Cass poderia ter usado como uma maneira de atualizar mais essa história, mas ela acabou deixando esses aspectos aí no meio do caminho e perdeu a chance, então, de abordar esses temas importantes. Então, assim, é uma série que hoje
eu acho que eu não recomendo mais tanto, porque eu acho que tem um monte de outros livros aí pra gente ler. Mas não são livros ruins, nem nada, né? E dá pra entender também porque fez sucesso. Muita gente não resiste a essa questão de palácio, realeza, príncipe, etc. Então dá pra entender super porque fez sucesso. Mas talvez hoje eu acho que não seja uma história que conversa tanto com as coisas, né, com os temas que a gente conversa, que a gente discute, que a gente reflete e tal, mas como eu disse, não é ruim, os 3 primeiros livros são bem legais, a escrita da Kiera Cass é sempre muito fluida, li outros livros da autora e é sempre assim, você acaba engolindo o livro porque ela realmente tem essa escrita muito boa, e é isso então, vamos ver aí se sai essa adaptação da Netflix. Quarto livro da nossa lista de hoje é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Esse aqui foi realmente um boom naquela época, começou em 2013, né, mas aí continuou em 2014 porque saiu o filme, né, dirigido pelo David Fincher com a Rosamund Pike e o Ben Affleck. Acho que esse livro aqui fez muito sucesso porque ele seguia um formato de certa forma diferente do que a gente estava acostumado naquela época, quando a gente falava sobre romance policial, sobre suspense, sobre thriller, né, eu acho que ele é meio que uma mistura desses 3 gêneros, o que acabou sendo um diferencial, né, outros diferenciais que eu acho que esse livro tem, é que ele tem personagens muito profundos, indo mais para esse lado realmente do romance policial, né, indo mais a fundo. Então a gente conhece bastante do Nick e da Amy, e eu gosto muito de como a autora realmente disseca ali a relação dos dois e de uma certa forma acaba dissecando também relações a dois em geral. Claro que ela leva muitas questões ao extremo, né, para que essa história possa funcionar, mas de qualquer maneira eu acho que existem aspectos ali que a gente pode ver também que são reflexos da vida real, né, então eu acho que esse livro tem esse diferencial. Ele tem também essa pegada de romance policial porque ele mostra bastante da investigação, né, para quem não sabe, a história aqui é que no dia do aniversário de casamento do Nick e da Amy, a Amy desaparece e o Nick se torna o principal suspeito. Então a gente fica boa parte do livro sendo manipulado pela autora, porque a gente fica, será que foi o Nick? Será que não foi? Será que foi o Nick? Será que não foi? Se não foi, quem foi? Né? E a autora vai construindo ali todo esse espetáculo pra gente acompanhar e essa investigação também. E o outro diferencial desse livro é a reviravolta, que claro que eu não vou revelar aqui pra vocês, mas que na época foi uma coisa assim que deixou a gente realmente muito chocado, porque era o tipo de plot twist que a gente não estava esperando naquele momento. Talvez hoje a gente já considere, quando a gente lê livros de thriller, suspense, romances policiais, né, com essa pegada, mas na época acho que foi uma coisa muito diferente, então realmente foi um aspecto que ajudou muito a alçar a Garota Exemplar ao sucesso. E a adaptação ficou muito boa, era uma adaptação que eu tinha um certo medo, né, porque eu não acho que ele é um livro fácil de adaptar, não que eu entenda dessas coisas, né, mas por ele ter essa dissecação desses personagens e ele ter muitos flashbacks e tal, não achava que era um livro fácil de adaptar, mas o David Fincher fez um ótimo trabalho, aliás, ele é muito bom, né, pra adaptar livros, ele fez adaptação também de Clube da Luta, fez também o Curioso Caso de Benjamin Button, então ele tem, eu acho que um olhar diferenciado aí para essa questão da adaptação, e claro que esse filme, que também foi um sucesso, ajudou muito a alimentar, né, esse hype em torno de Garota Exemplar. Tudo isso, todo esse sucesso e esses comentários sobre esse livro e sobre esse filme ajudaram também o gênero literário, né, de thriller, romance policial, suspense, a crescer, a entrar no nosso radar enquanto leitores. Então, de certa forma, foi também um divisor de águas aí para nós amantes desses livros misteriosos, com reviravoltas surpreendentes e tudo mais. E o último livro da nossa lista hoje é o Cartas de Amor aos Mortos, né, que foi também um super hype em 2014 dentro do gênero Young Adult. Eu fiquei absolutamente doida para ler esse livro, que eu gosto muito da narrativa epistolar, né, que é quando o livro é narrado por cartas ou diários e tudo mais, e eu gosto muito de carta, gosto muito de escrever carta, ler carta, então foi uma coisa assim, e além de ser esse gênero que eu lia muito na época, né, então eu fiquei realmente muito curiosa para fazer essa leitura também. Era um livro muito elogiado lá fora, acho que na época eu ficava mais de olho no que tinha lá fora, porque a gente já tinha muitos lançamentos aqui no Brasil, né, muitas opções de leitura, mas ainda não era como é hoje, né, então a gente ficava um pouco mais atento ao que estava saindo lá fora, para ficar torcendo para sair aqui, né, e aí Cartas de Amor aos Mortos chegou aqui no Brasil, e é uma história super sensível, assim, super delicada, que fala muito sobre luto, né, porque a gente conhece a Laurel, que perdeu a irmã, que era, assim, o ídolo dela, e aí para lidar com essa perda, né, e com essa ausência da irmã, ela começa a escrever cartas para os mortos, mas ela decide escrever cartas para mortos famosos, né? Então ela escreve para o Kurt Cobain, para Amy Winehouse, para o Jim Morrison, para o River Phoenix. E aí eu achei muito interessante a autora colocar a personagem escrevendo para esses mortos célebres, né?
porque ela tinha uma relação muito assim de ídolo, né, com a irmã. A irmã dela era realmente um ídolo para ela, uma coisa meio inatingível. E muitas vezes quando uma pessoa morre, ela se torna ainda mais inatingível, né, na nossa cabeça, porque a gente passa a olhar só para as qualidades dela. Essa questão da irmã realmente se tornar um ídolo imortal, né, para Laurel fica muito forte. Então faz todo sentido ela escrever para esses mortos famosos, porque é uma analogia, né? Essas pessoas famosas, a gente conhece muito da vida delas, sabe muito da vida delas, mas no fundo a gente não sabe quem elas são ou quem elas foram. E esses fatos que a gente sabe, no fim, são coisas muito pequenas perto de tudo que uma pessoa de fato é, né? Então eu gostei muito dessa analogia que a autora fez aí entre as pessoas para quem a Laurel escreve e a irmã dela. Além de falar sobre luto, sobre perda, Cartas de Amor aos Mortos também fala sobre abandono parental, porque depois da morte da irmã, né, a mãe da Laurel abandonou ela, né, não conseguiu aguentar e foi embora. Então é realmente um livro denso nesse sentido, né, porque traz muitas questões da personagem e que a gente pode fazer também paralelos com a nossa vida, enfim, com as nossas dores. Então é uma leitura bem densa. Essa narrativa epistolar acaba tornando tudo mais leve de alguma forma, não leve no sentido de tirar o peso desses sentimentos, mas talvez a gente conseguisse se relacionar mais com a Laurel, né? Porque como eu sempre digo, eu gosto da narrativa epistolar, porque eu acho que a gente fica mais próximo dos personagens que estão escrevendo ali a carta, né? Então eu acho que isso acontece também nesse livro, a gente consegue realmente ver a Laurel e as dores dela, as angústias e tudo, e fazer essa conexão com a gente, com a nossa vida, se identificar de alguma forma. Esse foi um livro que eu também acho que ajudou bastante, né, a gente a pensar mais sobre saúde mental, embora ele não seja um livro sobre saúde mental, acho que acaba trazendo essas questões, porque, né, por esses temas que ele aborda. E eu acho que ele contribuiu bastante também para essa discussão, que foi algo que eu falei no segundo vídeo dessa série, né, que eu acho que tem muitos livros, principalmente direcionados ao público jovem e adulto, que foram hypes ali em 2013, 2014, que ajudaram muito a gente a começar a conversar sobre essa questão de saúde mental. E eu acho que esse livro, apesar de não ser exatamente sobre isso, ele também abriu um pouco mais as portas aí pra gente falar sobre esses temas que são super importantes. Então esses são 5 livrinhos que eu separei pra gente conversar hoje. Quero saber se vocês lembram, né, desses hypes aí de 2014, se vocês leram ou se vocês ficaram com vontade de ler. Me contem aí nos comentários. Lembrando que nessa série de vídeos eu falo sobre os livros que foram hypes que eu li, né, pra que eu possa comentar, falar minha opinião, falar como foi a minha experiência e tudo mais. Desses livros aqui hoje, eu realmente continuo indicando O Segredo do Meu Marido, Garota Exemplar e Cartas de Amor aos Mortos, né. A seleção tem aquelas questões que eu falei, mas acho que a gente precisa ficar atento a esses aspectos aí que hoje já não conversam mais tanto com, né, as nossas ideias e tudo mais. E o começo de tudo foi essa decepção que eu falei, então realmente não dá pra recomendar, mas me contem aí se vocês já leram esses livros, vamos conversar. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.